Só para deixar mais claro algumas informações, além da consulta pública, né, a Prefeitura realizou audiência pública e a Câmara Municipal também a respeito do PPA. E a respeito das emendas, mais do que ações, né, são emendas modificativas que alteram a questão orçamentária. Então, você cria ações que prevê a retirada de recursos de uma ação para poder criar uma ação nova. Em grande parte das ações propostas pela vereadora, são ações que já estão previstas dentro do PPA. Não é porque não está escrito da forma como a vereadora quer ou descrita que ela não existe, já está prevista, sim, dentro do PPA, apenas não está da forma como a vereadora pede que seja criado. E, mais do que emendas modificativas, nós temos as emendas sugestivas, que nós vamos discutir na próxima sessão, em seguida na LDO, emendas que vão como sugestão, e para que a gente possa viabilizar, nós criamos, a partir deste ano, as emendas impositivas, que o vereador tem recursos onde ele pode estar indicando para que o Poder Executivo possa atender às suas indicações, sugestões impostas. É isso, presidente. Obrigado. Palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora professora Juliana. Eu gostaria de perguntar para o vereador Lucas Leoncini se a gente não pode chegar num meio termo e, de repente, o senhor aponta aí o que já vem sendo feito, a gente retira as emendas e, né, diante da justificativa que o senhor vai apresentar, e votamos e aprovamos as emendas que dizem respeito às ações que não existem. Porque eu acredito, como o senhor falou, está implícito na tua fala, algumas existem, outras não. Então, por exemplo, se eu tivesse que insistir numa aqui, insistiria em duas, especialmente, que é essa que cria dotação orçamentária própria para pagamento de DEGE para os guardas municipais, para a gente ter essa maior clareza e transparência, e essa que fala sobre essa coordenação intersetorial para o programa da primeira infância. Sim, por favor. A gente até poderia, vereador, entrar nessa seara, mas a gente teve audiências públicas, onde a senhora perdeu a oportunidade de trazer as emendas para que a gente pudesse discuti-las e, aí sim, fazer esse meio termo. É o lugar ideal para que a gente possa discutir e tratar essas ações, são nas audiências públicas. A senhora é uma das vereadoras aqui que mais participa de audiência pública. Eu acredito que esteve presente nas audiências. Então, eu acredito que o momento ideal seria exatamente as audiências. Agora, nesse momento aqui, eu declino. Vamos votar contra as emendas. Obrigado pela parte, Lucas. Eu, na verdade, vou discordar respeitosamente aí, porque aqui a gente poderia ter trabalhado, sim, durante as audiências públicas, mas a audiência pública não é um lugar prioritário para a discussão das emendas, porque, no final das contas, a gente, durante as audiências públicas, nem sempre tem, ou melhor, quase sempre a gente não tem a totalidade dos vereadores, ou sequer a maioria dos vereadores. Então, eu acho muito pertinente que... Tem dois lugares que eu gosto, acho que essa discussão é muito produtiva. Primeiro, obviamente, é o plenário, é esse lugar que a gente está agora, porque depois da discussão vem a votação. Então, é perfeito, né? Se justifica, se discute e se decide. Na audiência pública, a gente pode, sim, debater as emendas. Mas a verdade é que essas emendas foram protocoladas no dia 2 de junho e nenhum movimento foi feito, nem pela Prefeitura, nem pelo senhor como líder de governo, no sentido de trazer qualquer esclarecimento, de buscar comigo, que sou autora do projeto, qualquer tipo de esclarecimento em relação ao teor das emendas. Então, eu acredito que essa discussão ela pode e deve acontecer aqui. E eu insisto, sim, para que os senhores vereadores e vereadoras pensem com mais carinho e cuidado, né, em relação especialmente a emenda que diz respeito sobre a dotação orçamentária para a DEGE, porque a gente está falando, ao mesmo tempo, de segurança pública, a gente está falando de educação, de proteção, né? Mais do que segurança das crianças, a gente precisa pensar uma política de segurança nas escolas, de combate à violência escolar, que seja séria. E, para a gente ter essa política séria na cidade, a gente precisa conhecer a realidade. E a realidade é que o município de Americana tem gastado bastante com a DEGE, com essa remuneração para o guarda estar dentro das escolas municipais, mas não existe nenhum tipo de transparência de verdade.
nem a nível de recurso, que é usado especificamente para isso, porque é tudo colocado no mesmo bolo, é tudo colocado no mesmo bloco de despesas de pessoal, de folha de pagamento. Então, você olha ali, isso foi gasto com folha de pagamento dentro da guarda, mas você não sabe o que exatamente foi horário regular, né? DG, hora extra, sei lá o quê. Então, tem pouca transparência em relação a isso. Porque como não? Como não? Como é que vai justificar uma situação como essa, que pode ser corrigida no plano plurianual, né, para dar mais clareza e transparência sobre um recurso público significativo? Não vejo que haja, de fato, um motivo concreto, não. Eu acho que a gente precisa usar esses momentos de discussão, Lucas, até para olhar esses apontamentos que o Tribunal de Contas tem feito. É muito sério. O Tribunal de Contas tem esse nome, tribunal, e o povo fala, mas não decide, só dá um parecer. É um parecer técnico que precisa ser respeitado, precisa ser, no mínimo, considerado, precisa ser, no mínimo, discutido. Né? Quer discordar? Discorda, mas aí precisa discordar com alguma fundamentação para a gente conseguir levar a sério, porque senão não dá. A gente sabe muito bem que existe uma falha ainda persistente. A secretária de Fazenda estava aqui, eu fiz questão de elogiar o passinho, né? Por mais pequenininho que ele seja, a gente faz questão de elogiar quando existe algum tipo de passo no sentido de melhorar o detalhamento do planejamento orçamentário, mas ele assim, está muito longe de atender aos apontamentos, às indicações que o tribunal faz, falando, olha, precisa melhorar, precisa corrigir isso aqui. Então, ainda persiste no orçamento, na nossa peça orçamentária, em ambas, esse problema que não temos indicadores claros. E esses indicadores claros precisariam estar ali para a gente conseguir, ao final, né, ou ao longo desses períodos de vigência dessas peças orçamentárias, para que a gente pudesse efetivamente medir o quanto que aquela meta está, de fato, sendo atingida. É isso. Obrigada, presidente. Votação. Os favoráveis ao projeto de lei. Questão de encaminhamento. Questão de encaminhamento, vereador Lucas Leoncini. Pedir que sejam votadas as emendas em separado ao projeto, por favor. As emendas, então, serão de acordo. Se os vereadores concordarem, votar em separadas, ok? Os favoráveis ao projeto digitem sim, os contrários digitem não. As emendas elas foram rejeitadas por 16 votos contrários, 1 voto favoráveis e 2 ausência.